O cavalo mais ignorado do leilão foi vendido por apenas $200, magro, cansado e abandonado, enquanto todos viravam o rosto com desprezo. Mas quando o novo dono o levou até o curral e percebeu um detalhe escondido em seu corpo, seu coração disparou. Suas mãos começaram a tremer, e todos ao redor ficaram em completo silêncio ao entender o que aquele cavalo realmente era. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O leiloeiro agarrou a rédea curta e puxou o animal para o centro do pátio poeirento. A voz dele, rouca de gritar o dia inteiro, ecoou sobre as cabeças dos poucos homens que ainda restavam. E agora, senhores, o último lote do dia. Um garanhão resistente, dá para trabalho, dá para serviço pesado. Quem dá R$50? R$50 por esse corredor? O cavalo mal conseguia levantar a cabeça. Seus ossos pareciam querer furar a pele fina e coberta de sujeira. As costelas formavam gavetas profundas nos seus flancos. E os olhos? Os olhos eram dois poços escuros de uma tristeza que dava frio na espinha. João Silva apertou os braços no peito, encostado na cerca de madeira. O sol de fim de tarde em Uberaba queimava seus ombros através da camisa xadrez desbotada. Ele tinha vindo só para ver. A viagem de Pirapora, num ônibus velho, já tinha sido um gasto a mais naquele mês. Dinheiro para comprar cavalo, ele não tinha. R$50 ninguém? O leiloeiro insistiu, dando uma leve puxada no cabresto. O cavalo tropeçou, as patas dianteiras quase cedendo. Um riso baixo veio de um grupo de homens perto do bar. "Isso aí nem para achar que serve, seu Arlindo", gritou um deles tomando um gole de cerveja. O leiloeiro, Arlindo, fechou a cara por um segundo, mas logo voltou ao sorriso profissional. 30 então, R$30 por esse potro. É um cafezinho, homens. João sentiu um nó se formar na sua garganta. Ele conhecia cavalos, conhecia desde menino, criado nos currais do pai. Aquele animal não era velho. Era jovem, mas quebrado. Quebrado por maus tratos, por fome, por abandono. Havia marcas no seu dorso, listras brancas na pele escura, que falavam de chicotadas antigas. R$20, berrou Arlindo, a voz começando a mostrar cansaço. "Pelo amor de Deus, alguém leva esse bicho. Eu não posso levar ele de volta." O silêncio foi a resposta. O cavalo, como se entendesse que aquela era sua última chance em um mundo que não o queria, soltou um baforo fraco e baixou a cabeça até quase tocar a poeira. Foi então que a mão de João se moveu. Antes que sua cabeça pudesse pensar, antes que o medo das contas do mês, do olhar decepcionado da Mara, sua esposa, pudesse pará-lo, seu braço direito se ergueu acima da cerca. A voz saiu rouca, mais baixa do que ele pretendia. "Eu fico com ele." Todos os olhos se viraram para ele. O leiloeiro Arlindo arregalou os olhos aliviado. Os homens perto do bar olharam João de cima a baixo, vendo suas botas empoeiradas, sua calça remendada, e sorriram com desdém. O senhor dá os 20, amigo?" perguntou Arlindo quase sem acreditar. João engoliu seco. R$20. Não era nada, mas não era sobre os R$20. Ele tinha R$200 no bolso. R$200 que ele e Mara haviam guardado durante meses, moeda por moeda, enfiados numa lata de goiabada escondida no armário. Era o dinheiro para o "se precisar", para um remédio caro, para um conserto urgente no jipe, para uma emergência que só Deus sabe. Eu tenho os 20, mentiu João, a voz um pouco mais firme. Ele não sabia por que mentia, talvez para tentar enganar a si mesmo. Arlindo não queria perguntas. Balançou a cabeça rápido. "Vendido para o senhor Silva, João Silva. Vendido ao senhor João Silva por R$20. Pode buscar sua compra." Os homens do bar riram de novo, e o som fez João queimar de vergonha e de uma raiva súbita. Ele não era rico, mas trabalhara duro a vida toda, e aqueles riam de um animal sofrendo. Ele passou pela porteira e entrou no pátio, a poeira subindo pelas suas botas. De perto, o cavalo era ainda mais magro. O pelo, de um castanho sujo com manchas brancas irregulares, estava embolado e sem vida. João se aproximou devagar, falando baixinho, como fazia com os bezerros assustados. "Vamos, meu filho, vamos, a pior parte já passou.
Ele pegou a rédea das mãos de Arlindo. O toque da sua mão calejada no couro gasto foi suave. O cavalo estremeceu, mas não tentou fugir. Parecia ter desistido até mesmo do medo. É bom levar ele logo, senhor João, disse Arlindo, contando as notas de 20 que João lhe entregara, tiradas com cuidado da lata imaginária. Ele não está forte para a viagem longa. A viagem é longa, confessou João. Vou para Batizado. Fica depois de Pirapora. Santo Deus! Arlindo suspirou, olhando para o cavalo e depois para o jipe velho e aberto de João estacionado lá fora. Boa sorte, então. Ele vai precisar. E o senhor também. João não respondeu. Concentrou-se em conduzir o animal, passo lento e arrastado, para fora do pátio do leilão. Cada passo do cavalo era um esforço. Amarrou a rédea com cuidado na traseira do jipe, deixando folga para que o animal não se enforcasse se tropeçasse. Ele tinha trazido um pouco de feno e um balde velho. Encheu o balde com água de um bebedouro e colocou na frente do cavalo. O animal cheirou a água desconfiado e então começou a beber. Bebeu por um tempo longo, com uma sede que parecia não ter fim. João ficou ali parado, observando, e o nó na sua garganta apertou mais forte. A viagem de volta para Batizado levou mais de 4 horas. O jipe andava devagar, cheio de cuidado, e o cavalo tropeçava e se equilibrava atrás, numa marcha silenciosa e penosa. Toda vez que João olhava pelo retrovisor, via a cabeça baixa do animal, as orelhas praticamente imóveis. A paisagem de Minas Gerais passava, os campos secos dando lugar a pequenas serras, o céu ficando alaranjado e depois escuro. João só pensava em Mara, em como explicar para ela. Ela era prática, era a força que mantinha a casa de pé quando o dinheiro do trabalho dele na fazenda alheia era pouco. Ela ia entender? Ela ia ver o que ele viu naquele pátio? Quando as luzes fracas de Batizado apareceram na estrada, já era noite fechada. A casa dele ficava na saída da vilinha, uma construção simples de tijolo com um pequeno curral nos fundos. Ele entrou no caminho de terra e desligou o motor. A luz da varanda estava acesa. A porta se abriu antes que ele pudesse sair do jipe. Mara apareceu no quadro de luz com um vestido simples, os braços cruzados. Ele não conseguia ver a expressão dela no escuro. João, é você? Que horas são essas? Eu estava preocupada. É eu, Mara. Desculpa a demora. Ele desceu do jipe, suas pernas doloridas da longa viagem. Mara saiu da varanda e se aproximou, e então seus olhos captaram o vulto grande e escuro atrás do veículo. O que é isso atrás do jipe, João? É um cavalo, Mara. Um cavalo? A voz dela subiu um tom de preocupação para a confusão. Que cavalo? Você foi lá para ver, não para comprar. João respirou fundo e foi até a traseira do jipe. O cavalo estava parado, imóvel, só a respiração ofegante e profunda quebrava o silêncio. Eu fui para ver. Mas aí ele apareceu, o último. Ninguém queria ele, Mara, nem por 20 reais. O homem ia deixar ele lá. Não sei o que ia fazer. Mara se aproximou, cautelosa. Quando viu o estado do animal à luz fraca que vinha da casa, ela levou a mão à boca. Nossa Senhora, João, ele está morrendo. Não está. Ele está fraco, só está fraco e com fome, e assustado. Mara olhou para o marido, seus olhos buscando os dele no escuro. E você usou o que para pagar? Você usou o dinheiro da lata, não usou? João baixou a cabeça. Não precisava responder. João Silva. A voz dela veio carregada de uma fadiga tão profunda quanto a do cavalo. Aqueles 200 reais eram para o Sofia, para alguma necessidade. Não para um cavalo que nem em pé fica. Eu sei, a voz de João saiu um sussurro. Eu sei, Mara. Meu coração sabe. Mas olha, Mara. Olha no olho dele. Ele se afastou para que a luz da varanda iluminasse melhor o rosto do animal. Mara hesitou, e então deu 2 passos para frente. O cavalo virou lentamente a cabeça na direção dela. A luz amarela pegou em seus olhos grandes, que agora pareciam apenas cansados e vazios. Mara olhou por um tempo longo. O silêncio entre eles era pesado, só cortado pelo som dos insetos na noite. Ele tem um ar de criança perdida, ela disse finalmente, a voz muito mais baixa. Pois é, disse João, um fio de esperança entrando em seu peito. É exatamente isso. Mara soltou um suspiro enorme, que parecia carregar metade das preocupações do mundo. E agora? Onde ele vai ficar? O que ele vai comer? Nem temos capim direito aqui, você sabe. O pasto está ralo. Ele fica no curral pequeno. Amanhã eu vejo feno com o seu Tiago. Peço fiado. E ele precisa de um nome. Não podemos chamar ele de cavalo. Um nome.
Mara repetiu, olhando de volta para a criatura magra. Parece um relâmpago. João franziu a testa. Relâmpago? Ele está mais para uma nuvem pesada. Não pelo que ele é, explicou Mara, com um toque da sabedoria prática que sempre a guiava. Pelo que a gente espera que ele seja, rápido e forte. Um dia, João sorriu, um sorriso pequeno e raro no seu rosto sério. Relâmpago, então. Vamos, Relâmpago. Vou te mostrar onde você vai descansar. Ele puxou a rédea com uma paciência infinita. E o cavalo agora? Relâmpago começou a arrastar os pés na direção do curral nos fundos. Mara observou os dois desaparecerem na escuridão. O homem andando devagar, o animal cambaleando atrás. Ela olhou para a lata de goiabada vazia que agora existia apenas na sua mente, e depois para o vulto do marido e do cavalo. Abanou a cabeça, mas não havia mais raiva. Havia apenas uma preocupação nova e muito grande. E no fundo um pedacinho do mesmo sentimento que tinha feito a mão de João se levantar no leilão. Pena. No curral, João soltou Relâmpago. O animal cheirou o chão de terra batida e depois simplesmente parou, exausto. João trouxe água limpa e o pouco feno que tinha guardado para suas galinhas. Relâmpago cheirou o feno por um tempo e então começou a comer, devagar. Cada mastigada era um trabalho. Enquanto o cavalo comia, João se sentou num tronco velho que ficava no canto do curral. Acendeu um cigarro, a ponta avermelhada iluminando seu rosto cansado por um instante. Você caiu na real. João Silva sussurrou para si mesmo, observando as costelas salientes do animal se moverem a cada respiração. Agora é você e ele. E Deus sabe como. Lá da casa, Mara chamou. João, vem jantar, está ficando frio. Já vou, ele respondeu. Mas não foi imediatamente. Ficou ali sentado, fumando no escuro, ouvindo o som frágil e esperançoso de um cavalo faminto comendo feno velho. Era um som pequeno, mas na quietude da noite em batizado, era o único som que importava. A luz da manhã entrou no curral antes de João. Relâmpago estava no mesmo lugar onde ele o deixara, em pé, mas com a cabeça ainda baixa, como se o esforço da noite tivesse sido grande demais. O feno tinha sumido, e a água do balde estava pela metade. Era um bom sinal. João passou a mão no pelo áspero do pescoço do animal. Bom dia, guerreiro. Vamos ver como você está hoje. A primeira semana foi só isso. Observar. Relâmpago comia pouco, bebia água e ficava parado, quase não reagindo aos sons da fazenda, ao latido do cachorro ou ao chilrear dos pardais. Era um cavalo que parecia feito de vidro, prestes a quebrar. Mara trouxe o café para João, que estava sentado no tronco, olhando o animal. Ele vai melhorar? Perguntou ela, sem muita esperança na voz. Vai demorar, respondeu João, tomando o café quente. Mas ele está comendo. É o principal. Sofia, sua filha de 8 anos, apareceu na porta do curral, espiando com seus olhos grandes. Ela era quieta com pessoas, mas com os animais perdia toda a timidez. Posso chegar perto, pai? Pode, mas devagar. Ele não está acostumado. Sofia entrou no curral com passos de formiga. Parou a alguns metros do cavalo e ficou só olhando. Relâmpago virou uma orelha na direção dela, um movimento quase imperceptível. Ele está com medo, sussurrou Sofia. Todo mundo está com medo de alguma coisa, disse João. Nos dias seguintes foi Sofia quem mais ficou perto do cavalo. Ela sentava na cerca baixa do curral e ficava horas conversando em voz baixa, contando sobre a escola, sobre um passarinho que fez ninho na varanda, sobre qualquer coisa. João notou que, nos dias em que Sofia ficava ali, Relâmpago parecia comer um pouco mais. 2 semanas depois, a situação apertou. O feno que João conseguira fiado com seu Tiago estava acabando, e o dinheiro do mês era pouco para comprar mais. O cavalo estava um pouco menos magro, mas ainda era um vulto triste e silencioso. Carlos, o amigo caminhoneiro, apareceu uma tarde, trazendo um saco de cenouras que sobrara da feira. Trouxe um presente para o seu tesouro, disse Carlos com seu humor ácido. Jogou o saco no chão perto de João. Como vai o investimento de R$20? Come, respondeu João simples. Come o meu dinheiro também, né? Carlos riu, mas era uma risada sem maldade. Ele conhecia João. Sabia que aquele cavalo era agora uma questão de honra. Precisa de alguma coisa? Capim. O pasto aqui não serve. Vou ver com o Eduardo se a gente consegue cortar no lote dele. Mas, João... Carlos franziu a testa. Seu rosto marcado ficou sério. A Mara comentou que você está usando o dinheiro da reserva. Cuidado, homem. O inverno vem aí. Eu sei, disse João. E sabia mesmo. A preocupação era uma pedra constante no seu estômago.
Foi no final da terceira semana que João decidiu dar um banho no cavalo. O pelo estava tão sujo e embolado que ele nem conseguia ver bem a pele do animal. Pegou um balde, uma escova de cerdas macias e um sabão neutro que usava nos bezerros. A tarde estava quente. Ele amarrou Relâmpago num poste sombreado e começou, devagar. Molhou o pelo primeiro, falando baixo. Vamos tirar essa poeira toda, Relâmpago. Você vai se sentir melhor. O cavalo ficou tenso, mas não se debateu. Parecia resignado. João começou a escovar as patas traseiras, a garupa, subindo pelas costas. A sujeira era tanta que a água que escorria era marrom. Ele esfregava com cuidado, evitando as áreas onde via as marcas mais antigas de chicote. Quando chegou no dorso perto do flanco esquerdo, sua escova encontrou uma resistência. Não era um nó de pelo, era algo diferente. Uma crosta de sujeira muito grossa grudada na pele. O que é isso? Murmurou para si mesmo. Ele molhou mais a área e começou a esfregar com os dedos, com uma paciência que só anos de lida com animais ensina. Aos poucos, a crosta de lama e sujeira seca foi se soltando. Debaixo dela, o pelo era de uma cor ligeiramente diferente, mais claro, e a pele. João parou. Molhou a mão no balde e passou na área limpa, tirando os últimos resíduos. Então ele se inclinou para frente, seus olhos castanhos estreitando contra a luz do sol. Não era uma cicatriz de ferida, era um desenho, marcado na pele. Uma figura clara, feita de linhas mais claras que o resto da pele, como se tivesse sido feita há muito, muito tempo. Ele esfregou de novo com a ponta do dedo indicador. Era um coração estilizado, e atravessando o coração de cima para baixo, uma linha reta, como uma lança, o coração partido por uma lança. O dedo de João tremeu. Ele afastou a mão como se tivesse tocado em fogo. Seu coração começou a bater forte, um baque surdo contra suas costelas. Ele conhecia aquela marca. Não conhecia de ver pessoalmente, mas de ouvir falar. De um programa antigo na televinho preta e branca da casa de seu pai, muitos anos atrás. Um programa sobre cavalos, sobre campeões. Eles mostravam os aras famosos do sul. E havia um criador, o mais famoso de todos, que marcava seus animais de uma forma única. Uma marca de fogo frio, uma assinatura, Valdir Menezes. O nome ecoou na sua mente como um trovão distante. O homem do Rio Grande do Sul, o rei dos criadores. Seu cavalo campeão tinha sido roubado há anos, um potro especial, e ele nunca mais foi encontrado. A polícia procurou, o país inteiro ficou sabendo. O menino João, na época, lembrava do pai comentando: roubaram o filho da égua campeã do senhor Valdir. Era uma história tão grande que chegou até no interior de Minas. João deu um passo para trás, o ar faltando em seus pulmões. Ele olhou para Relâmpago, que permanecia imóvel, a cabeça baixa, alheio ao tremor que percorria o homem ao seu lado. Este cavalo magro, abandonado, comprado por R$ 20 num leilão de fim de dia. Este cavalo não era um animal qualquer. Era um animal com uma história de sangue nobre, uma história de milhões. Meu Deus, a palavra saiu como um sopro de seus lábios. Ele olhou em volta, instintivamente, como se alguém pudesse estar espreitando. Só estava ele, o cavalo e o calor da tarde. A quietude da sua fazendinha em Batizado nunca pareceu tão frágil. Precisou se apoiar no poste por um momento. Suas pernas estavam fracas, a mente girava. O que fazer? A quem contar? Mara, ela ia surtar. Carlos? Ele ia dizer: eu não avisei? Relâmpago virou a cabeça e olhou para ele. Desta vez, seus olhos pareciam diferentes. Não estavam mais completamente vazios. Havia uma centelha de atenção, como se ele sentisse a mudança no ar, a tempestade de emoções dentro de João. João se aproximou de novo, lentamente, estendeu a mão e tocou no local da marca, agora limpo. A pele era lisa, o desenho perfeito e inconfundível. Quem é você? Sussurrou João, não para o cavalo, mas para a marca. De onde você veio? O cavalo não respondeu, é claro, mas baixou a cabeça e a encostou levemente no braço de João. Um gesto cansado, quase um pedido de carinho. Aquele simples gesto quebrou o feitiço de pavor. João respirou fundo. O medo ainda estava lá, um nó gelado na sua garganta. Mas por cima dele veio uma onda de proteção ainda mais forte. Este animal, valioso ou não, estava sob seus cuidados. Ele o tirou do leilão. E agora, sabendo o que sabia, a responsabilidade era maior do que nunca. Ele terminou o banho em silêncio, seus pensamentos baralhados. Cada movimento da escova era agora um cuidado consciente.
como se estivesse manuseando algo precioso. O que era verdade. Ao anoitecer, com relâmpago limpo e seco no curral, João voltou para casa. Mara estava preparando o jantar. Deu banho nele? Perguntou sem virar. A voz de João soou estranha para seus próprios ouvidos. Ela se virou, sentindo o tom. Está tudo bem? Parece que viu um fantasma. João olhou para ela, para os olhos práticos e cheios de cansaço da mulher que dividia sua vida. Como dizer? Por onde começar? Mara, aquele cavalo, o relâmpago. O quê? Está pior? Não, é que eu vi uma coisa nele, uma marca, na pele. Marca de quê? Do antigo dono? Não é uma marca qualquer. João engoliu seco. É uma marca famosa. É do criador Valdir Menezes, do Sul. Mara parou de mexer o feijão. A colher de pau ficou imóvel na sua mão. Valdir Menezes? Aquele que falam na televisão? Esse mesmo. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então, muito calmamente, colocou a colher no fogão e se sentou à mesa, olhando para as mãos vazias. O que isso significa, João? Eu não sei ao certo, mas significa que o relâmpago, ele vale muito. Quanto é muito? Mais do que a gente pode imaginar. Mara fechou os olhos. Quando abriu, havia um brilho de medo neles. E o que a gente faz? Liga para esse homem? Avisa a polícia? Eu não sei. A resposta de João era honesta. O turbilhão na sua cabeça ainda não tinha parado. Preciso pensar. Preciso ter certeza do que estou vendo. Naquela noite, João não dormiu. Ficou na varanda olhando para as estrelas sobre batizado, ouvindo o som ocasional de relâmpagos se movendo no curral. O ar fresco da noite não limpava sua mente. A marca do coração e da lança estava queimada atrás de seus olhos. Ele tinha nas mãos um segredo pesado, e sabia, com um instinto profundo de homem do interior, que segredos assim não ficam escondidos por muito tempo em lugar nenhum. A luz do dia seguinte não trouxe clareza para João, só mais preocupação. Ele passou a manhã inteira olhando para relâmpago, para a marca agora visível no seu flanco limpo. Parecia um segredo gritando em silêncio. No final da tarde, não aguentando mais o peso sozinho, ele foi até a cerca e gritou para o seu filho mais novo, que brincava no terreiro. Pedro, vai ali na casa do seu Carlos e do seu Eduardo. Fala que eu preciso deles aqui. É importante. O menino saiu correndo. Meia hora depois, os dois amigos chegavam, cada um vindo de um lado. Carlos com seu jeito desconfiado e Eduardo mais quieto e observador, um homem baixo e forte que trabalhava com madeira. Que foi, João? Aconteceu algo com a Mara? Com a Sofia? Perguntou Carlos, seu olho já avaliando o curral. É sobre o cavalo, disse João, a voz grave. O cavalo? Morreu? Não. É pior. Ou melhor, não sei. Vocês precisam ver. Ele os levou até o curral. Relâmpago estava no canto mascando o feno novo que Eduardo trouxera alguns dias antes. João entrou e, com um gesto suave, guiou o cavalo para perto da cerca, onde a luz da tarde batia melhor. Olhem aqui. No lado esquerdo. Carlos e Eduardo se aproximaram. Carlos franziu a testa, tentando entender. O que é? Uma cicatriz? Cheguem mais perto. Olhem direito. Eduardo foi o primeiro a inclinar a cabeça. Seus olhos percorreram as linhas claras na pele escura. O coração, a lança. Ele ficou imóvel. Carlos, olha isso. Carlos deu um passo à frente. Ele se abaixou um pouco, seu rosto a poucos palmos da marca. Ele não disse uma palavra. O silêncio que desceu sobre os três homens foi tão denso que só o som do vento batendo nas folhas de eucalipto ao longe podia ser ouvido. Até a respiração de relâmpago pareceu ficar mais quieta. Foi Carlos quem quebrou o silêncio com um sopro rouco. Santa Mãe de Deus, isso é o que eu estou pensando. É a marca do Valdir Menezes, afirmou João, a voz quase um sussurro. O criador do Sul, aquele que sumiu com o potro? Eduardo perguntou, seus olhos arregalados. O mesmo. Carlos se endireitou, passando a mão no rosto. Ele olhou para João, depois para o cavalo magro e de volta para João. João, meu irmão, você comprou um problema do tamanho de uma casa. Eu não comprei problema nenhum. Eu comprei um cavalo que ninguém queria. E esse cavalo é, possivelmente, uma das coisas mais valiosas desse estado. Carlos levantou a voz apontando para Relâmpago. Isso não é um animal, João. Isso é um cofre com pernas. Calma, Carlos, interveio Eduardo, sempre o pacificador. Ninguém sabe de nada ainda. Só nós três. Exatamente. E tem que continuar assim. Carlos baixou o tom, mas a urgência não saiu. Você não pode contar para mais ninguém, nem para a Mara direito. A Mara já sabe, confessou João. Carlos fechou os olhos como se sentisse uma dor. Tudo bem, a Mara é discreta.
Mas é só, esse segredo não pode passar da porteira da sua casa, entendeu? João concordou com a cabeça, mas um frio na espinha disse que já era tarde demais. Em batizado, as paredes tinham ouvidos, e ele tinha chamado os dois amigos à luz do dia. A conversa seguiu por mais 1 hora, dentro da casa, tomando café. Carlos listava todos os perigos, gente gananciosa, ladrões, o próprio criador que podia acusar João de ter roubado o animal. Eduardo concordava, mas tentava acalmar os ânimos. A gente precisa de um plano, disse Eduardo. Primeiro temos que ter certeza absoluta. Depois decidimos o que fazer. João se sentia melhor com eles ali. O peso era dividido. Combinaram que Eduardo, que tinha um celular melhor, pesquisaria na internet sobre a marca de Valdir Menezes, sobre o roubo do potro, e que ninguém, em hipótese alguma, falaria sobre o cavalo. Mas Batizado era uma comunidade pequena, muito pequena. Nos dias seguintes, João percebeu os olhares. Quando foi à vendinha do seu Arlindo, outro Arlindo, não o leiloeiro, comprar fumo, o velho dono comentou: "Ouvi dizer que você tirou a sorte grande no leilão, João. Que o cavalo fraco é de raça. Quem disse isso?" A resposta de João foi rápida, áspera demais. "Ah, o povo fala. Comentaram que você estava cuidando dele como se fosse um príncipe." Na sexta-feira, Mara voltou da feira com o rosto tenso. A dona Isaura me perguntou se a gente ia ficar rico com o cavalo misterioso. "O que você disse?" Disse que ela estava assistindo novela demais. "Mas, João, o boato está correndo." O plano de sigilo durou 5 dias. No 6º dia, um carro picape vermelho, novo e limpo, parou na estrada de terra em frente à casa de João. 2 homens desceram. Usavam camisas polo e bonés de fazenda. Caminharam até a porteira. João estava consertando uma cerca do galinheiro. Ele os viu chegar. "Bom dia", disse o mais alto, um homem com bigode. "O senhor é João Silva?" "Sou. Em que posso ajudar?" "Nós trabalhamos para o senhor Ronaldo, o dono da fazenda serrana. Ele ouviu falar que o senhor adquiriu um cavalo interessante no leilão de Uberaba. O senhor Ronaldo é um grande apreciador de cavalos. Queria dar uma olhada, se o senhor não se importasse." O nome Ronaldo caiu como uma pedra no estômago de João. Ronaldo Mendes era o maior fazendeiro da região. Homem rico, arrogante. Dizia-se que ele comprava tudo o que queria, e o que não podia comprar, ele tomava de outras formas. "O cavalo é um animal normal, está doente ainda. Não vale a pena ver", respondeu João, mantendo a voz firme. "O senhor Ronaldo insiste. Ele até faria uma boa oferta se o animal agradasse. Não está à venda." Os 2 homens trocaram um olhar. O mais baixo, de braços cruzados, deu um sorriso sem graça. "O senhor Ronaldo não gosta de receber não como resposta. Só uma olhadela, amigo, por educação." A mão de João se apertou em torno do martelo que ele segurava. "Eu disse que não está à venda e que não quer visitas. O animal precisa de descanso." O homem do bigode estudou João por um longo momento, seus olhos frios passando do homem simples para a casa humilde, para o curral nos fundos. "Tudo bem, vamos levar o seu recado, mas o senhor Ronaldo vai ficar desapontado." Eles viraram as costas e foram embora. A poeira do carro vermelho subiu na estrada como uma mancha de sangue. João não esperou. Foi direto até a casa de Carlos. Eles vieram, os homens do Ronaldo. Carlos, que estava consertando uma cerca, jogou o alicate no chão. "O quê? Já?" perguntaram pelo cavalo. "Queriam ver. Falei que não. Eles vão voltar", Carlos afirmou secamente. "Esse Ronaldo é um abutre. Se ele está de olho, é porque acha que tem carne por perto." Naquela noite, uma reunião de emergência aconteceu na sala de João. Estavam ele, Mara, Carlos e Eduardo. "Não podemos deixar o Relâmpago sozinho", disse Eduardo. "Se eles voltarem, podem tentar algo. Vou passar a noite no curral", ofereceu-se Carlos. "Tenho uma espingarda velha. Não quero tiroteio aqui." "Carlos", disse Mara, alarmada, "não vai ter tiroteio. Só vou ficar de vigia. Se alguém chegar perto, eu assusto." João concordou, relutante. A noite caiu pesada sobre Batizado. Carlos se instalou num canto escuro do curral, em uma cadeira velha com um cobertor e sua espingarda descarregada ao lado. Relâmpago parecia sentir a tensão, ficando mais inquieto que o normal. As horas passaram. A lua subiu no céu. Tudo estava quieto. Por volta da 1 hora da manhã, o cansaço começou a pesar sobre Carlos. Seus olhos se fechavam por segundos de cada vez. Foi um som baixo que o acordou. Não era o vento. Era o rangido metálico muito suave do cadeado do portão do curral sendo mexido.
Carlos ficou imóvel na escuridão, a mão fechando no cabo da espingarda. Sua visão se ajustou. Um vulto escuro, mais baixo que a porteira, se agachava perto da fechadura. O homem fora do carro vermelho, o mais baixo. Carlos viu o brilho de uma pequena lanterna entre os dedos do homem, iluminando o cadeado. Ele estava tentando arrombar. Sem fazer um ruído, Carlos se levantou. Sua mobilidade limitada no braço direito não importava agora. Ele pegou a espingarda como um bastão e deu 3 passos largos e silenciosos. O intruso estava tão concentrado no cadeado que não ouviu nada. Carlos chegou a um passo dele. A visita é tarde da noite, amigo, disse Carlos, em voz baixa, mas firme. O homem deu um pulo assustado. A lanterna caiu no chão, apagando-se. Ele se virou e no claro escuro Carlos viu o rosto arregalado de surpresa. Eu só... Você só nada. Sai daqui, agora. O homem hesitou por um segundo, seus olhos procurando algo no chão, talvez uma ferramenta. Carlos ergueu a espingarda não para atirar, mas para mostrar. Da próxima vez, eu não falo, eu grito, e o grito vai acordar a cidade inteira. Vaza. O vulto não precisou de mais aviso. Virou-se e saiu correndo, desaparecendo na escuridão em direção à estrada. Carlos ficou parado, ouvindo o som dos passos se afastando até sumir. Então, respirou fundo. Seu coração batia forte. Ele esperou mais 15 minutos, imóvel, escutando. Nada. Só então foi até a casa e bateu suavemente na porta da cozinha. João abriu quase imediatamente. Ele também não estava dormindo. Carlos, o que houve? Veio um, do carro vermelho, tentou abrir o cadeado. Eu corri ele. João apertou os olhos, uma mistura de raiva e medo tomando conta dele. Ele viu o cavalo? Não. Estava só no portão, mas ele sabe que estamos alertas. Mara apareceu atrás de João, um casaquinho sobre os ombros. Meu Deus do céu, isso está ficando sério. Já está sério, corrigiu Carlos. Eles não vão desistir. O Ronaldo mandou um batedor. Agora ele sabe que a gente protege o cavalo. Isso só vai fazer ele querer mais. João olhou para o curral, onde Relâmpago, alheio ao perigo que girava em torno dele, descansava. A marca no seu flanco não era mais só um segredo, era um alvo. E João sabia que não podia mais apenas esconder. Alguém em algum lugar tinha que saber a verdade oficial, antes que homens como Ronaldo escrevessem uma versão própria. Amanhã, disse João, a voz decidida no silêncio da cozinha. Amanhã eu vou fazer uma ligação. A ligação não foi fácil de fazer. Primeiro, João precisou ir até a cidade, ao posto de gasolina que tinha um telefone público. Segundo, ele não tinha um número. Eduardo passou a manhã inteira na casa de um primo que tinha internet, anotando endereços e números de aras no Rio Grande do Sul. A maioria não atendia ou não era o lugar certo. Finalmente, no início da tarde, Eduardo voltou com um pedaço de papel. Achei. É o número do escritório central do Haras Serrano. É do Valdir Menezes. João olhou para o papel como se fosse uma cobra. Suas mãos estavam suadas. O que eu vou falar? A verdade, disse Carlos, que os acompanhava. Mas cuidado com as palavras. Esse homem é rico e poderoso. Ele não vai confiar num vaqueiro de Minas. Mara colocou a mão no ombro do marido. Você não é obrigado a ligar, João. A gente pode só cuidar do cavalo e ver no que dá. E se o Ronaldo voltar? Perguntou João. Se ele roubar o Relâmpago, aí quem é que vai acreditar na nossa história? Vão pensar que a gente roubou um cavalo valioso. É melhor eu falar primeiro. Ele foi ao posto sozinho. O telefone público era amarelo e velho, grudado na parede externa. João inseriu as fichas telefônicas, uma por uma, com dedos trêmulos. Disquei o número longo, cheio de dígitos. O sinal de chamada tocou. Uma vez, 2, 3. Uma voz feminina, profissional, atendeu. Haras Serrano, boa tarde, boa tarde. Eu preciso falar com o senhor Valdir Menezes, por favor. Com quem falo? É João Silva, de Minas Gerais. O senhor tem assunto comercial? É sobre um cavalo que pode ser dele. Houve um breve silêncio do outro lado. Um momento, por favor. A espera foi longa. João sentiu as fichas telefônicas queimando no seu bolso, cada minuto custando dinheiro que ele não tinha. Depois de um tempo, uma nova voz veio na linha. Era masculina, seca, sem calor. Valdir Menezes. João engoliu seco. A voz tinha uma autoridade que atravessava a linha. Bom dia, senhor Valdir. Meu nome é João Silva. Eu sou de Batizado, Minas Gerais. O que você quer, senhor Silva? Estou ocupado. Eu acho que encontrei um cavalo seu. Do outro lado da linha, o silêncio foi total. Depois a voz voltou, ainda mais fria. O senhor encontrou um cavalo meu. E qual cavalo seria esse?
Um garanhão, malhado, castanho com manchas brancas. Ele tem uma marca, um coração com uma lança. Dessa vez o silêncio foi tão pesado que João pensou que a linha tinha caído. Senhor Valdir, onde você está? A pergunta foi um tiro. Eu estou embatizado, mas o cavalo está comigo. Eu comprei ele num leilão, em Uberaba. Você comprou o diamante? A voz de Valdir subiu carregada de algo que podia ser raiva ou incredulidade. O senhor chama ele de diamante? Como eu chamo o meu cavalo não é da sua conta. A voz explodiu, e João afastou o telefone do ouvido. Onde você conseguiu esse número? Quem está por trás disso? É algum tipo de golpe? Não tem golpe nenhum, senhor. João falou tentando manter a calma. Eu juro. Eu só sou um vaqueiro. Eu vi o cavalo, ele estava muito mal. Ninguém queria ele. Eu comprei por pena. E aí eu vi a marca. Me lembrei do senhor de um programa de TV. Valdir riu, uma risada curta e amarga. Muito conveniente. Um homem simples encontra um tesouro perdido. E agora liga para o dono original. Eu recebo 10 ligações por mês com histórias assim, senhor Silva. Todas terminam com um pedido de dinheiro. A raiva então subiu em João. Uma raiva quente e justa. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero saber a verdade. Esse cavalo está sob meus cuidados. Ele está doente, está fraco. Mas ele está melhorando. Se ele é seu, eu preciso saber. Para fazer o certo. Houve outra pausa, mais curta. Como faço para provar para o senhor? A voz de João, ao telefone, era firme, mas carregada de uma frustração profunda. Do outro lado da linha, Valdir Menezes pareceu reconsiderar por um segundo. Fotos, disse ele, seco. Fotos claras da marca. Fotos do cavalo inteiro. E um vídeo, se possível. Você envia para o meu assistente. Se for realmente o diamante, aí a gente conversa. Ele ditou um endereço de e-mail. João, que mal sabia usar o celular básico de Mara, anotou com cuidado. Eu vou mandar. Pode levar uns dias. Eu espero. Mas não me faça perder tempo, senhor Silva. A ligação terminou. João saiu da cabine telefônica com a sensação de ter brigado com um touro por trás de um vidro. Ele não tinha ganho nem perdido. Apenas conquistado uma trégua curta e desconfiada. De volta à fazenda, ele reuniu todos. Ele não acreditou. Quer fotos e um vídeo. Claro que não acreditou, resmungou Carlos. Para ele, a gente é só um bando de caipira querendo tirar dinheiro. Mas ele deu o endereço, ponderou Eduardo. Ele está pelo menos curioso. Foi Eduardo novamente quem resolveu o problema das fotos. Usou seu celular, tirou dezenas de imagens da marca, de todos os ângulos. Fez um vídeo curto de Relâmpago caminhando devagar no curral. Enviou tudo do sinal precário da varanda de sua casa. A espera pela resposta foi de 3 dias. 3 dias em que a vida seguiu, mas com um fio de ansiedade cortando o ar. Relâmpago, porém, parecia florescer com a atenção. Ele ganhava peso, devagar. Seu pelo começava a brilhar, e seus olhos, aqueles olhos tristes, agora acompanhavam as pessoas com um interesse tênue. Quem mais se beneficiava dessa mudança era Sofia. A menina passava todas as tardes livres no curral. Ela não tentava montar ou fazer nada grandioso. Ela sentava num tambor virado e ficava conversando. Hoje a professora leu uma história sobre um cavalo alado. Ela contava, em voz suave. Mas eu acho que você é mais bonito. Relâmpago parecia ouvir. Às vezes ele se aproximava e baixava a cabeça, deixando Sofia coçar a testa. Uma tarde, um temporal se formou no horizonte. O céu escureceu rápido, e os primeiros trovões ecoaram. Longe, Relâmpago ficou agitado, andando de um lado para o outro no curral, os olhos arregalados de medo. João tentou acalmá-lo, mas o cavalo só se afastava assustado. Foi então que Sofia, sem medo da chuva que começava a cair, entrou no curral. "Sofia, sai de lá!" gritou Mara da porta da cozinha. Mas a menina foi direto até o cavalo. Um trovão mais forte ribombou, e Relâmpago deu um salto, quase esbarrando nela. "Fica tranquilo", sussurrou Sofia, estendendo a mão. Sua voz era tão calma que parecia abafar o barulho da tempestade. "É só um trovão, ele não vai te machucar." Ela colocou a mão no pescoço do animal, fazendo movimentos circulares e lentos. Relâmpago estremeceu, mas não se afastou. Outro trovão. O cavalo encolheu o corpo, mas a menina continuou ali, sussurrando. "Você está seguro aqui. Olha, meu pai fez esse telhado forte. A chuva é só água, ela limpa tudo." João e Mara observavam parados na varanda sob a chuva que caía agora forte. Relâmpago parou de se agitar. Ele baixou a cabeça e a encostou no ombro pequeno de Sofia, fechando os olhos. A menina ficou ali, abraçando a cabeça grande do animal, até a tempestade passar. Naquela noite, o e-mail de resposta chegou. Era do assistente de Valdir.
breve e formal. O Sr. Menezes analisou o material. Solicita uma videochamada amanhã às 9 horas da manhã. Enviaremos o link. A tensão voltou. Às 9 em ponto do dia seguinte, estavam todos na sala apertada de João. Ele, Mara, Carlos e Eduardo. O celular de Eduardo, apoiado num monte de livros, mostrou a tela. De repente, o rosto de Valdir Menezes apareceu. Ele parecia ainda mais austero pessoalmente, em seu escritório de madeira escura. Sr. Silva cumprimentou sem sorrir. Senhor Valdir, esta é minha esposa, Mara, e meus amigos Carlos e Eduardo. Valdir apenas inclinou a cabeça, seus olhos avaliadores passando por cada rosto na tela pequena. O cavalo, eu preciso vê-lo ao vivo, agora. João pegou o celular e, com Eduardo ajudando, foi até o curral. Apontou a câmera para Relâmpago, que estava comendo feno, percorreu o corpo do animal devagar e parou na marca. Ficou parado ali por 1 minuto inteiro. Do escritório no sul, não veio um som. Quando a câmera voltou para o rosto de Valdir, algo havia mudado. O homem parecia mais velho. Seus lábios estavam apertados, e ele respirava com um pouco de dificuldade. É ele, a voz saiu rouca, quebrada. É o meu diamante. O silêncio na sala de João foi total. A confirmação vinda daquela fonte foi como um soco. 7 anos, continuou Valdir, quase para si mesmo. 7 anos, e ele está vivo. Ele limpou os olhos rapidamente com os dedos, um gesto brusco e envergonhado. Quando olhou de novo para a câmera, a frieza profissional tinha voltado, mais rachada. Vocês o trataram bem. Ele parece melhor. Obrigado. De nada, disse João, sem saber o que mais dizer. Agora vamos aos negócios. Esse cavalo é minha propriedade. Documentada. Eu vou enviar os papéis. Eu ofereço R$200 mil pela sua guarda e pelo seu cuidado até agora. Você entrega o cavalo, recebe o dinheiro. É justo. R$200 mil. O número pairou na sala como um fantasma de riqueza. Mara prendeu a respiração. Carlos franziu a testa. Eduardo ficou boquiaberto. João olhou para a tela, depois virou a cabeça e olhou pela janela, para o curral onde Relâmpago Diamante estava. Ele pensou na noite do leilão, nos olhos tristes, nos sussurros de Sofia durante a tempestade. Não a palavra saiu antes que ele pensasse. Como assim? A voz de Valdir perdeu a suavidade momentânea. Eu quero ter certeza de que ele vai para um bom lugar, que ele vai ser bem cuidado, que não é só uma transação. Valdir Menezes pareceu não acreditar no que ouvia. Senhor Silva, eu sou o maior criador deste país. Meu Raras é o melhor lugar. O que você está tentando fazer? Aumentar o preço? Não estou tentando nada. A voz de João se elevou e ele se controlou. Só estou dizendo que eu cuidei dele. Ele é parte da minha casa agora. Eu não posso só vender ele como se fosse um saco de milho. Houve um silêncio carregado de fúria do outro lado. Você se recusa a vender? Eu não me recuso. Eu só quero garantias. Quero saber o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele não é da sua conta. Valdir explodiu. Seu rosto na tela ficou vermelho. Você tem um cavalo que é meu. Eu estou sendo generoso oferecendo dinheiro. A polícia poderia resolver isso de outra forma. Então chame a polícia, gritou Carlos entrando no campo da câmera. Explique para eles como o cavalo do senhor foi parar num leilão de fim de dia em Uberaba, magro e quase morto. A gente salvou a vida dele. Valdir ficou em silêncio, respirando fundo. Ele olhou fixamente para eles, um por um. Vocês vão se arrepender dessa decisão, disse, com uma calma ameaçadora. Vocês não sabem com quem estão mexendo. A oferta está na mesa, por 24 horas. A tela ficou preta. A videochamada havia terminado. O alívio da confirmação foi imediatamente substituído por um novo tipo de medo. Eles tinham um prazo, e tinham irritado um homem poderoso. Nos dias que se seguiram, Relâmpago continuou a melhorar. Mas o clima na fazenda era pesado. A discussão era constante. Vender ou não vender? R$200 mil resolveriam todas as suas vidas. Mas algo impediu João. 4 dias após a videochamada, no começo da manhã, foi Sofia quem deu o alarme. Pai, o Relâmpago não quis comer. João foi ao curral. O cavalo estava parado, a cabeça muito baixa. Seu pelo parecia eriçado. João tocou seu pescoço. Estava quente, muito quente. Mara, traz o termômetro. A febre era alta. O cavalo tremia. Seus olhos estavam sem brilho, vidrados. O veterinário local, seu Geraldo, foi chamado. Ele examinou o animal, aplicou um antitérmico e um antibiótico comum. Pode ser uma infecção, João. Vamos ver se ele reage.
Mas Relâmpago não reagiu. No dia seguinte ele estava pior, deitado no capim, ofegante. Não tocava na água nem no feno. Seu Geraldo voltou mais preocupado. Não está respondendo. Não sei o que é. Ele não tem sintoma claro de nada. Só a febre alta e essa prostração. Pode ser uma doença interna, mas não tenho equipamento para diagnosticar aqui. O desespero começou a tomar conta de João. Ele ficou ao lado do cavalo dia e noite, molhando seus lábios com água, tentando fazê-lo beber. Foi na terceira noite, com Relâmpago claramente mais fraco, que Carlos chegou. Ele observou o cavalo por um longo tempo, seu rosto carrancudo. Depois, puxou João para o lado. João. Lembra, antes de ele ficar doente, a gente viu aquele empregado do Ronaldo, o baixinho, passando na estrada? Lembro. O que tem? Eu vi ele de novo, 2 dias antes do Relâmpago adoecer. Ele estava parado perto da cerca dos fundos, perto do bebedouro que a gente enche no riacho. Eu pensei que ele estava só olhando. Mas e se não estava? João sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Estou dizendo que o Ronaldo é um homem sujo. Ele viu que a gente não vende. Viu que o Valdir também não conseguiu comprar. E se ele pensou, se eu não posso ter, ninguém terá. A ideia, terrível e plausível, plantou-se na mente de João. Envenenamento era a arma de um homem ganancioso e cruel. Meu Deus, sussurrou Mara, que ouvira a conversa. O veterinário não falou em veneno, disse João, tentando se agarrar a um fio de esperança. Porque ele não sabe procurar, Carlos argumentou, sua voz áspera. Ele é bom com vaca, com porco. Isso aqui é diferente. Isso é um cavalo de sangue puro. Pode ser um veneno que não deixa rastro fácil. João olhou para Relâmpago, lutando para respirar no chão do curral. A situação estava escapando de seu controle por todos os lados. O criador poderoso estava irritado, o fazendeiro ganancioso podia ter atacado, e o cavalo, o centro de tudo, estava morrendo diante de seus olhos. Ele se ajoelhou ao lado da cabeça quente do animal, passando a mão no seu pescoço. O que eu faço? A pergunta foi para si mesmo, mas Carlos respondeu. Você leva ele para onde possam salvá-lo. Você leva ele para uma clínica de verdade, em Belo Horizonte. O jipe de João nunca pareceu tão velho e lento. A caminhonete de Eduardo os seguia, faróis acesos contra a madrugada escura, carregando Carlos e mais alguns cobertores. Relâmpago estava deitado no chão da carroceria do jipe, sobre uma camada grossa de feno. A cada solavanco na estrada de terra, um gemido baixo escapava do animal. João dirigia com as mãos suadas no volante, cada minuto de viagem sendo uma tortura. Acalma, guerreiro, ele falava baixinho, como se o cavalo pudesse ouvi-lo da cabine. Acalma que a gente chega. Mara estava ao seu lado, olhando fixo para a estrada iluminada pelos faróis fracos. O dinheiro da gasolina era o que a gente tinha para o mês, disse ela sem rancor, apenas constatando um fato. Eu sei, respondeu João, mas é ele ou nada. Eles chegaram à clínica veterinária especializada em grandes animais na zona sul de Belo Horizonte quando o sol já estava alto. O lugar era diferente de tudo que João já tinha visto. Prédios limpos, pátios amplos com cercas brancas, funcionários de uniforme. Parecia um hospital para pessoas. 2 homens com macacões limpos vieram ajudar a descer Relâmpago, que mal conseguia se levantar. Uma veterinária jovem de jaleco branco e óculos se aproximou. Seu nome era Doutora Clara. O que aconteceu com ele? Febre alta, há 3 dias. Não come, não bebe. O veterinário da nossa cidade não soube dizer o que era, explicou João, as palavras saindo num fluxo de preocupação. Suspeita de envenenamento? Perguntou ela, já examinando os olhos do cavalo. A gente desconfia. Tinha um homem estranho perto do bebedouro dele. A doutora Clara acenou com a cabeça, profissional. Vamos fazer exames de sangue urgentes e um check-up completo. Precisamos de autorização. Ela entregou uma pasta com papéis a João. Havia uma lista de procedimentos e seus preços. João leu os números e seu estômago embrulhou. Só os exames iniciais custavam mais do que ele ganhava em 2 meses. Tem algum jeito mais barato? A pergunta saiu vergonhosa. A doutora Clara olhou para ele, para suas roupas simples, para o jipe velho e depois para o cavalo malhado.
Seu olhar foi gentil, mas firme. Senhor Silva, para salvar um animal neste estado, precisamos saber com o que estamos lidando. Os exames são o mapa. Sem o mapa, a gente está no escuro, e no escuro ele não tem chance. João olhou para Mara. Ela fechou os olhos por um segundo e assentiu com a cabeça. Faz tudo, disse João, assinando os papéis com uma caneta emprestada. Sua mão tremia. As horas que se seguiram foram de uma angústia silenciosa. Eles esperaram numa salinha com cadeiras de plástico, tomando um café amargo de uma garrafa térmica. Carlos e Eduardo ficaram do lado de fora, fumando. Vai dar um rombo grande, João disse Carlos entrando na sala por um momento. Já deu, respondeu João sem olhar para ele. No final da tarde, a doutora Clara os chamou em sua sala. Seu rosto estava sério. Os resultados dos exames de toxicologia saíram. Não é veneno. Um alívio imediato, porém curto, passou por João. Então o que é? É uma doença. Uma doença bem específica. Chama-se anemia infecciosa equina, numa forma muito rara e agressiva. Não é contagiosa para outros cavalos de forma comum nesta variante. É uma doença de fundo genético. João não entendeu as palavras todas, mas entendeu o tom. Genético significa que ela está no sangue dele, provavelmente herdada. Ela fica adormecida e, em momentos de extremo estresse ou fraqueza, ela aparece. O estado debilitado em que o Senhor encontrou ele pode ter sido o gatilho. A informação girou na cabeça de João. Não era um inimigo externo, um veneno colocado por Ronaldo. Era algo que já estava dentro de Relâmpago. E tem cura. Como a gente trata? A doutora Clara respirou fundo. Tem tratamento. Não é uma cura definitiva, mas é um controle. Com os medicamentos certos, ele pode viver uma vida longa e saudável. O problema é o custo. Quanto? Ela anotou um número em um papel e deslizou até João. Ele leu. Seus olhos não acreditaram. Leu de novo. Era uma quantia que ele, mesmo trabalhando a vida toda, nunca juntaria. Era o preço de uma casa, de uma boa casa. Isso é por mês? É pelo tratamento inicial. Os primeiros 6 meses. Depois, os custos caem, mas ainda são altos. Os medicamentos são importados, específicos, e ele vai precisar de acompanhamento constante. João sentou-se pesado. A sala parecia girar. Mara pegou o papel de suas mãos, olhou e deixou escapar um suspiro trêmulo. Não temos isso. Nunca vamos ter. Carlos, que ouvira pela porta, entrou na sala. Doutora, não tem outro jeito? Um tratamento mais simples? Para esta doença, não. Cavalos de linhagem muito pura, muito selecionada, às vezes carregam essas condições. É o preço do pedigree. Desculpem ser tão direta. João levantou-se. Suas pernas pareciam de algodão. E sem o tratamento, o que acontece? A doutora Clara olhou para ele com uma pena profissional. A febre vai voltar cada vez mais forte. Ele vai perder peso, ficar anêmico, vai definhar. Em algumas semanas, talvez menos. Ele não resiste. A palavra ecoou na sala silenciosa. Não resiste. Posso vê-lo? A voz de João saiu rouca. Claro. Ele está na enfermaria. Relâmpago estava em uma baia ampla e limpa, com um cobertor grosso sob o corpo. Soro pendurado em um suporte era conectado a ele por um tubo. Ele estava acordado, mas seus olhos eram vidrados, sem foco. Apenas a respiração profunda e lenta mostrava que ele lutava. João se ajoelhou ao lado da cabeça do cavalo, tocou a testa quente. Você ouviu? Você ouviu o que a moça disse? Sussurrou. Você veio com um pacote de problemas, meu filho. Problemas caros. O cavalo moveu uma orelha. Um esforço mínimo. Mas a gente já chegou até aqui, não é? Continuou João, sua voz engasgando. Eu não te tirei daquele pátio para deixar você aqui. Mara colocou a mão no ombro do marido. João, a gente não tem esse dinheiro, nem vendendo tudo que a gente tem. Eu sei, ele respondeu, ainda olhando para Relâmpago. Mas ele não pode morrer, não por isso. Carlos e Eduardo se aproximaram. O que você quer fazer? Perguntou Eduardo. Não sei, mas eu preciso de tempo para pensar. A doutora disse que com os remédios ele melhora em alguns dias, né? A gente paga a internação de hoje, pelo menos. Amanhã a gente decide. Eles pagaram a conta inicial com o cartão de crédito de Mara, aquele com limite baixíssimo, que era usado só para emergências. O valor já era uma facada. Saíram da clínica sob um céu nublado de Belo Horizonte, o peso da decisão os esmagando. No caminho de volta pararam em um restaurante beira de estrada. Ninguém tinha fome. Só tem um caminho, disse Carlos, rompendo o silêncio enquanto tomavam café. Você liga para o Valdir, aceita a oferta dele. 200 mil não pagam o tratamento todo, mas pagam o começo. E o cavalo volta para o dono rico, que pode bancar o resto. E se ele não quiser mais? Perguntou Mara. A gente o insultou. Ele pode ter retirado a oferta.
Ou pode oferecer menos, sabendo que a gente está encurralado, completou Eduardo. Realisticamente, João olhava para sua xícara de café intocada. E o Ronaldo? Ele perguntou. Se a gente vender para o Valdir, o Ronaldo descobre. Um homem daqui levando um cavalo valioso para o sul. Ele pode tentar algo na estrada. Pode ser perigoso. Tudo é perigoso, João. Carlos bateu a mão na mesa baixinho. O perigo maior é aquele cavalo morrer porque a gente não tem dinheiro para um remédio. Você vai deixar o orgulho matar ele? A palavra orgulho cortou João como uma faca. Ele não estava pensando em orgulho. Estava pensando no olhar de Sofia ao sussurrar para o cavalo durante a tempestade. Pensava na responsabilidade que sentiu no pátio do leilão. Ele tinha escolhido aquele fardo. Vou ligar para ele, disse João finalmente. Amanhã. Primeiro preciso ver se o relâmpago reage um pouco ao soro. Preciso ter uma última noite para pensar. Eles dormiram num hotel barato na rodovia. João não fechou os olhos. Ficou deitado ao lado de Mara, escutando a respiração dela, olhando para o teto manchado. Sua mente era um labirinto sem saída. De um lado, a imagem de relâmpago saudável no aras luxuoso de Valdir. Do outro, a imagem do mesmo cavalo enterrado no pasto de casa porque ele, João Silva, foi teimoso demais. Ao amanhecer, seu celular vibrou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com o coração na mão. Alô, João Silva? A voz do outro lado era áspera, conhecida. Não era Valdir. Quem fala? Aqui é Ronaldo Mendes. Ouvi dizer que você teve que levar seu cavalo doente para Belo Horizonte. Que pena. João se sentou na cama, o sangue gelando em suas veias. O que o senhor quer? Quero ajudar. Estou aqui na cidade também. Que tal a gente tomar um café? Eu faço uma nova oferta. Uma oferta de homem para homem, sem intermediários. Pode trazer seus amigos se quiser, mas venha logo. Pelo que sei, o tempo do seu cavalo está acabando. O café que Ronaldo escolheu era caro, com cadeiras de couro e cheiro de produto de limpeza forte. Ele estava sentado numa mesa no fundo, sozinho, vestindo uma camisa social branca impecável. Quando João entrou, acompanhado de Carlos e Eduardo, Ronaldo não se levantou. Apenas fez um gesto com a mão para as cadeiras vazias. João Silva, sente-se. E seus seguranças também. Carlos soltou um grunhido baixo, mas se sentou. João permaneceu em pé por um segundo, olhando para o fazendeiro. Eu não tenho tempo para café, senhor Ronaldo. O que o senhor quer? Direto ao ponto. Gosto disso. Ronaldo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sente, por favor. João sentou-se rígido. Ouvi sobre o diagnóstico. Uma doença rara. Tratamento caríssimo. É uma situação difícil para um homem como você. Como o senhor ouviu? A pergunta de João foi cortante. A cidade é pequena, Silva. Belo Horizonte também não é tão grande quanto pensam no nosso círculo. A veterinária, a doutora Clara, já prestou serviço para o meu Raras. Ela me deu um toque, por educação profissional. João sentiu uma onda de raiva. Até os profissionais pareciam estar do lado dos ricos. Ela não devia ter feito isso. Fez um favor, na verdade, porque eu posso resolver seu problema. Ronaldo inclinou-se para frente, baixando a voz. Eu te dou 50 mil reais, em dinheiro, hoje mesmo. Você entrega o cavalo para mim e eu assumo a batata quente. Pago o tratamento, cuido de tudo. A oferta caiu como um golpe. Era menos de um terço do que Valdir oferecera. Era uma esmola. 50 mil? A voz de Carlos explodiu. O senhor está de brincadeira? O Valdir Menezes ofereceu 200. Ronaldo olhou para Carlos com desdém. O senhor Valdir Menezes ofereceu quando o cavalo estava são. Ou quase. Agora ele está doente. Muito doente. E o tratamento vai custar mais de 200 mil só no primeiro ano. Meu cálculo é simples. Eu estou assumindo um prejuízo certo. Estou sendo bonzinho. 50 mil é uma boa quantia para você, Silva. Paga suas dívidas, compra um carro melhor. João apertou as mãos sob a mesa. A humilhação queimava seu peito. E por que o senhor faria isso? Assumir um prejuízo? Porque eu posso. E porque, entre nós, a ideia de ter um animal da linhagem do Valdir Menezes no meu Raras me agrada. Seria uma bela vitória. Seus olhos brilharam de ganância. Então, é pegar ou largar. 50 mil. O cavalo já sai da clínica com os meus homens. E se eu não vender? Perguntou João, mantendo o olhar fixo. Ronaldo encolheu os ombros, relaxando na cadeira. Aí você volta para batizado sem cavalo e sem dinheiro, e com uma bela dívida no cartão da sua esposa. O cavalo. Bem, o cavalo não sobrevive sem o tratamento, não é? É uma pena. Uma linhagem tão nobre perdida por causa da teimosia de um homem simples. A ameaça estava lá,
clara e gelada. Vende para mim, ou esse cavalo não sobrevive e você perde tudo. Eu preciso pensar, disse João levantando-se. Suas pernas tremiam. Pense rápido. A oferta vale até o meio-dia de hoje. Depois disso, eu pego meu avião e vou embora. E você fica com seu problema. Ronaldo olhou para o relógio de pulso dourado. São 9h30. Você tem 2h30. Na rua, a luz do sol parecia agressiva. Canalha, cuspiu Carlos. Oferece uma mixaria e ainda ameaça. Ele quer o cavalo de qualquer jeito. E se a gente não vender? Eduardo começou preocupado. Ele não vai fazer nada. Só está blefando, disse João, mas não acreditava em suas próprias palavras. Quando voltaram à clínica, uma nova surpresa os aguardava. Um homem de terno cinza, carregando uma pasta de couro, conversava com a recepcionista. Ele se virou ao vê-los. Senhor João Silva? Sim, muito prazer. Sou o Dr. Álvaro, advogado do senhor Valdir Menezes. Vim formalizar a proposta de compra. João se sentiu como se estivesse sendo espremido entre duas paredes. Aqui? Agora? O senhor Valdir achou por bem agilizar. Dadas as novas circunstâncias da saúde do animal, o advogado abriu a pasta em cima de uma mesinha na recepção. Temos aqui um contrato de compra e venda. O valor segue os R$200 mil. Basta assinar. João pegou o maço de papéis. A letra era pequena, os termos jurídicos complicados. Ele passou os olhos tentando entender. Carlos, por sobre seu ombro, apontou para uma cláusula. Olha isso aqui, João. O vendedor concorda em abrir mão de qualquer direito futuro sobre o animal, incluindo visitas, informações sobre seu desenvolvimento, participação em eventuais prêmios ou rendas decorrentes de seu desempenho. Isso significa que você nunca mais vai poder pôr os olhos nele, João, nem saber se ele está vivo ou morto. O advogado ajustou os óculos. São termos padrão. O senhor Valdir é um criador sério. Ele não pode ter interferências externas na gestão de seu patrimônio. Ele não é um patrimônio. A voz de João saiu mais alta do que pretendia, ecoando no saguão silencioso. Ele tem um nome. É Relâmpago. No contrato ele é denominado Lote Diamante, corrigiu o advogado suave. O senhor assina? Podemos fazer a transferência hoje ainda. João olhou para o contrato, depois para a porta que levava às enfermarias. Sentiu as duas ofertas como duas garras apertando seu pescoço. Ronaldo com sua ameaça velada e seu dinheiro sujo. Valdir com sua frieza legal e seu contrato que apagava qualquer vestígio do que havia acontecido nos últimos meses. Eu preciso falar com minha família. Eles foram para a pensão onde Mara e Sofia estavam. A menina estava desenhando na cama, quieta. Mara levantou-se assim que eles entraram, seu rosto marcado pela ansiedade. E então? João contou tudo, a oferta baixa e ameaçadora de Ronaldo, o contrato rígido de Valdir, o prazo do meio-dia. Mara sentou-se na cama, as forças a abandonando. João, eu não aguento mais, a gente está afundando. A dívida do cartão, a gasolina, a clínica, mesmo com 200 mil depois de pagar tudo, o que sobra? E a gente ainda perde o cavalo. Com 50 mil, então, é o fim. Mas a Mara, o Ronaldo é um bandido. Carlos protestou. E o Valdir é um senhor rico que só vê número. Mara rebateu com rara veemência. Para os dois, o cavalo é uma coisa. Só João e essa menina aqui, ela apontou para Sofia, que ouvira tudo em silêncio, é que vem um ser vivo. Mas seres vivos custam caro, Carlos. E a gente não tem. O quarto ficou em silêncio. Sofia olhou para o desenho que fazia. Um cavalo marrom com manchas brancas e uma menina de tranças ao seu lado. Ela levantou e foi até o pai. Pai, o senhor Valdir não vai deixar a gente visitar o Relâmpago nunca mais? Não, minha filha. Pelo contrato, não. E o senhor Ronaldo? Ele é o homem mau que queria roubar ele? É, Sofia. A menina pensou por um momento, seu rostinho sério. Então a gente não pode dar o Relâmpago para nenhum dos dois. Porque um é mau e o outro vai esconder ele da gente. O Relâmpago vai ficar triste de novo. As palavras simples e diretas de Sofia cortaram o ar pesado. Mara começou a chorar, silenciosamente. E o que a gente faz, Sofia? A gente não tem dinheiro para o remédio dele. Ele vai morrer.
A gente pede ajuda, disse a menina, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Para quem, minha filha? Perguntou João suavemente. Para alguém que goste dele tanto quanto a gente. João olhou para a filha e algo se deslocou dentro dele. Sofia não via contratos ou ameaças. Ela via lealdade, via afeto. Ela estava certa. Dar o cavalo para Ronaldo era uma traição. Dar para Valdir sob aqueles termos também era, de outra forma, uma rendição. Ele se levantou. Carlos Eduardo, me levem de volta à clínica, sozinho. O que você vai fazer, João? Perguntou Mara, assustada. Vou fazer o que a Sofia disse. Vou pedir ajuda para a única pessoa que talvez, só talvez, possa entender. Ele não foi ao encontro de Ronaldo, nem assinou o contrato do advogado que esperava na recepção com um sorriso profissional. João passou direto por ele e foi até a enfermaria. Relâmpago estava um pouco melhor. O soro tinha baixado a febre. Seus olhos estavam mais presentes. Ele virou a cabeça quando João entrou. Olha só, já está mais esperto, João disse, sentando-se no chão ao lado da baia. Passou a mão pelo focinho do animal. Todo mundo quer você. Todo mundo tem um papel, uma oferta, uma ameaça. Menos você. Você não tem escolha, né? O cavalo bufou, um ar quente na palma da mão de João. Eu também estou sem escolha, Relâmpago. Ou eu vendo você para um homem mau, ou eu vendo você para um homem frio. Os dois vão te dar o remédio. Os dois vão te salvar. Mas... Sua voz quebrou. Mas eu não vou saber se você está feliz. Eu não vou poder te visitar. A Sofia não vai poder te contar mais histórias. E eu vou saber que eu desisti de você. Por dinheiro, por medo. João enterrou o rosto nas mãos por um momento. A exaustão era total. Então ele respirou fundo e pegou o celular. Tinha uma mensagem perdida de um número não identificado. São 11 horas. Não esqueça do nosso prazo. R. Ele ignorou. Abriu a lista de contatos e encontrou o número que Eduardo salvara. O escritório de Valdir Menezes. Não iria ligar para o advogado. Iria ligar para o homem. A atendente atendeu. João não pediu para falar com Valdir. Disse apenas com uma calma que não sentia. É João Silva. Diga ao senhor Valdir que eu preciso falar com ele. Não sobre negócios, sobre o diamante, sobre a mãe dele. Ele não sabia por que acrescentou aquilo. Talvez fosse um palpite, um instinto. A marca no cavalo era de um criador obcecado com linhagem. A doença era genética. Tudo estava conectado. A espera foi mais curta desta vez. Em menos de 5 minutos, a voz áspera e cansada de Valdir Menezes veio à linha. O que você quer agora, Silva? Meu advogado está aí. Assine os papéis e termine com isso. Senhor Valdir, a voz de João saiu clara, sem medo, apenas cansada. Eu não ligo para vender. Eu ligo para pedir ajuda. O diamante, o relâmpago, ele está com uma doença. O veterinário aqui disse que é genética, rara. A mãe dele também teve isso? Do outro lado da linha, o silêncio foi absoluto. Tão longo que João pensou que Valdir tinha desligado. Senhor Valdir, como você sabe sobre a mãe dele? A voz que veio era diferente, trêmula, desprovida de toda a frieza. Eu não sei. Estou perguntando. A doutora disse que é uma coisa de sangue, de linhagem, e eu pensei, se é tão raro, talvez o senhor já tenha visto. Outro silêncio. Depois, um som baixo, como um suspiro carregado de dor. A estrela, a mãe dele, a melhor égua que já tive. Ela morreu disso, quando ele era apenas um potro. Ninguém soube diagnosticar a tempo. A voz de Valdir engasgou. É por isso que ele foi roubado. Quem roubou, levou um potro que talvez carregasse a doença. Um risco que eu não quis ver. João sentiu um fio de conexão, tênue e frágil, se formar. Ele está aqui, doente. E o tratamento é caro, muito caro. Eu não tenho como pagar. O senhor Ronaldo Mendes está aqui, me oferecendo uma mixaria e ameaçando. O seu advogado está aqui com um contrato que me corta dele para sempre. A minha família me pede para vender, mas eu olho para ele e não consigo. Ele confiou em mim. Valdir não respondeu imediatamente. João podia ouvir sua respiração pesada. Você tem o remédio? Valdir perguntou finalmente. A clínica tem, mas eu não tenho o dinheiro. E se você tivesse o dinheiro, você o trataria? Você ficaria com ele mesmo sabendo que ele nunca vai ser um campeão, que vai sempre precisar de cuidados caros? Ele já é um campeão para mim, respondeu João sem hesitar. E para a minha filha, a gente não quer um troféu, a gente quer um amigo. Do outro lado da linha, Valdir Menezes, o homem de gelo, o criador impiedoso, deixou escapar um som que era quase um choro abafado.
todos esses anos, eu pensei que ele estava morto, ou pior, que estava sendo maltratado por alguém que só queria explorar seu pedigree. Eu mandei o advogado com aquele contrato duro. Era um teste estúpido. Eu queria ver se você era como todos os outros, se você só veria o dinheiro. João não disse nada. Segurou o telefone com força. Mande o advogado embora, ordenou Valdir, a voz recuperando uma centelha de sua autoridade habitual, mas com um tom novo, mais humano. Não assine nada, eu vou mandar o remédio específico. Eu tenho aqui guardado desde que ela se foi. Eu vou mandar hoje mesmo, por avião, e amanhã eu mesmo vou aí. A linha caiu. João ficou parado no corredor silencioso da clínica, o telefone quente em sua mão, tentando processar o que acontecera. Ele não pedira dinheiro, pedira ajuda, e pela primeira vez, Valdir Menezes não falara como um negociante. Falara como um homem que também amava um cavalo. O telefone parecia ainda vibrar na mão de João. Ele ficou parado no corredor branco da clínica, a cabeça leve, tentando entender as palavras que Valdir dissera. Um teste. Eu queria ver se você era como todos os outros. Ele respirou fundo, o ar gelado do ar-condicionado limpando um pouco a névoa em sua mente. Quando voltou para a recepção, os outros estavam todos lá. O advogado de Valdir, Dr. Álvaro, ainda esperava, impaciente, batendo os dedos na pasta. Carlos e Eduardo conversavam baixo com Mara, que segurava a mão de Sofia. Todos se viraram quando ele apareceu. E então? Perguntou Carlos, seu rosto uma máscara de expectativa. João primeiro se dirigiu ao advogado. O senhor pode ir embora. Não vou assinar nada hoje. O advogado franziu a testa. O senhor Valdir autorizou? Ele não me informou. Ele vai te informar. Agora, por favor. A voz de João não deixava espaço para discussão. O advogado hesitou, mas recolheu os papéis. Sem uma palavra, virou-se e saiu. A tensão na sala diminuiu um pouco. Mara se aproximou. João, o que aconteceu? Você falou com ele? Falei. Com o Valdir, não com o advogado. Ele os levou para um canto mais isolado do saguão e contou. A pergunta sobre a mãe do cavalo. O silêncio pesado de Valdir. A confissão sobre a égua estrela. E, finalmente, sobre o teste. Ele tem o remédio, terminou João. Ele vai mandar para cá, e ele vem pessoalmente. Carlos esfregou o rosto incrédulo. Ele tem o remédio, e só agora ele fala? Depois de deixar a gente se descabelar todo? Depois de mandar um advogado com um contrato de ferro? Que tipo de jogo é esse? Não foi um jogo, Carlos disse Mara, pensativa. Foi uma prova. Como ele disse, ele não conhecia o João, só sabia que um homem qualquer tinha um cavalo valioso dele. Ele queria saber as intenções da gente. E a oferta de 200 mil também era teste? Carlos não se convencia. Talvez, respondeu João. Talvez ele esperasse que eu pulasse na oferta, que eu visse só o dinheiro. Quando eu recusei, ele deve ter ficado desconfiado, pensando que eu queria mais. Aí o cavalo adoeceu. E a verdade veio à tona. Eduardo, sempre o mais prático, colocou a mão no ombro de Carlos. O que importa, Carlos, é que o cavalo vai ter o remédio. E o homem está vindo, depois de 7 anos. Isso quer dizer alguma coisa. Sofia puxou a barra da camisa do pai. Ele vai trazer o remédio hoje, pai? Ele disse que sim, minha filha. Por avião. A espera começou. Voltar para batizado não era uma opção. O cavalo estava estável, mas ainda grave. A doutora Clara foi informada sobre o novo desenvolvimento. Ela ficou surpresa. Valdir Menezes tem o protocolo específico para essa variante? Isso é extraordinário. Se ele mandar, nós aplicamos. Mas ele precisa autorizar por escrito, como veterinário responsável dele. João passou a tarde ao lado de Relâmpago. O cavalo estava acordado, mas muito quieto. A febre havia baixado um pouco com o soro, mas os olhos ainda estavam sem brilho. Seu verdadeiro dono está vindo, Relâmpago sussurrou João, escovando suavemente sua crina. Ele tem o remédio da sua mãe. Você vai melhorar. Às 7 horas da noite, o telefone da clínica tocou na recepção. Era para João. Atendeu. Era Valdir. O remédio está no aeroporto de Confins. Um mensageiro está a caminho da clínica com ele. Deve chegar em menos de 1 hora. Já passei as instruções para a sua veterinária. Obrigado, senhor Valdir. Muito obrigado. Não me agradeça ainda, a voz de Valdir soava cansada, mas diferente. Apenas faça o que a doutora mandar. Eu embarco no primeiro voo para Belo Horizonte amanhã de manhã. Quero estar aí quando a primeira dose for aplicada. 1 hora depois, como prometido, um homem de uniforme de uma empresa de transporte rápido chegou com uma caixa térmica pequena e pesada. A entrega foi feita diretamente para a doutora Clara.
Ela abriu a caixa com cuidado. Dentro, envoltos em gelo especial, estavam vários frascos de um líquido âmbar e seringas especiais. Havia também um envelope com instruções detalhadas, assinadas por Valdir Menezes e por um veterinário gaúcho famoso. A doutora Clara leu tudo com atenção, acenou, impressionada. É o protocolo correto. Exatamente o que a literatura especializada mais recente sugere, mas que não está disponível comercialmente aqui. Vamos começar agora. João e Mara puderam ficar na enfermaria. Carlos e Eduardo esperaram do lado de fora com Sofia, que não podia entrar. A aplicação foi lenta e cuidadosa. A doutora Clara misturou os medicamentos e aplicou uma injeção intravenosa no catéter que já estava no pescoço de Relâmpago. O cavalo estremeceu um pouco com o frio do líquido entrando em sua veia, mas logo se acalmou. Nada dramático aconteceu. Não houve uma transformação mágica. Apenas o gotejar lento do remédio salvador. Agora é esperar, disse a doutora Clara. As primeiras 12 horas são críticas. Vamos monitorar a temperatura dele a cada hora. Se o remédio fizer efeito como deveria, a febre vai ceder de verdade pela manhã. João não quis sair dali. Mara trouxe café e cobertores. Eles passaram a noite em 2 cadeiras desconfortáveis ao lado da baia. A cada hora, uma enfermeira entrava, colocava o termômetro digital no ouvido de Relâmpago e anotava. À meia-noite, a febre ainda estava alta. À 1 hora, igual. Às 2, uma pequena diminuição. Às 3, mais um pouco. Por volta das 4 da manhã, João, que cochilava sentado, foi acordado por um movimento. Relâmpago se mexia. O cavalo tentou se levantar, as patas dianteiras se apoiando no chão. Ele estava fraco, mas o gesto tinha uma intenção que não existia antes. João se aproximou. O que foi, campeão? Quer água? Relâmpago soltou um baforo e conseguiu se levantar completamente. Ficou de pé, cambaleante, mas de pé. Então virou a cabeça em direção ao coxo onde estava sua água. Deu 2 passos e começou a beber. Não foi um gole ou 2. Ele bebeu por um tempo longo, com uma sede que parecia renascente. Mara acordou com o som. João. Ele está bebendo água. Está, disse João. E pela primeira vez em dias, um sorriso verdadeiro abriu seu rosto cansado. Ele está bebendo água. Quando a doutora Clara chegou para o cheque das 5 horas, a febre havia caído para um nível quase normal. O cavalo estava de pé. E quando ela se aproximou, ele virou as orelhas para ela, atento. Isso é um ótimo sinal, ela disse, aliviada. Muito bom. O organismo dele está respondendo. O pior já passou. O sol da manhã começou a clarear os vidros da enfermaria. Relâmpago comeu um pouco de feno molhado. Ainda estava magro, ainda estava fraco, mas a chama que se apagava em seus olhos havia reacendido. Às 8 horas da manhã, o telefone de João tocou. Estou no aeroporto de Confins, era Valdir. Estou pegando um carro alugado. Em 1h30, estou aí. Como ele está? Melhor. A febre caiu. Ele bebeu água e comeu um pouco. Do outro lado, Valdir respirou fundo como se sustentasse um peso enorme. Eu estou a caminho. A notícia se espalhou pela pequena clínica. O lendário Valdir Menezes estava vindo. Funcionários sussurravam. A doutora Clara revisou todos os procedimentos, nervosa. João foi se limpar, lavou o rosto, trocou de camisa. Parecia importante estar apresentável, não por vaidade, mas por respeito. Carlos e Eduardo ficaram do lado de fora do prédio principal, vigiando a entrada. Acho que vou reconhecer o homem, disse Carlos. Já vi foto dele em revista. Às 9h30 em ponto, um carro utilitário grande e preto, muito novo e muito limpo, entrou no estacionamento da clínica. A porta do motorista se abriu. Um homem alto, de cabelos totalmente brancos, penteados para trás, saiu do veículo. Usava uma camisa social de mangas compridas, mesmo no calor, e calça clara. Seus movimentos eram precisos, mas havia uma tensão visível em seus ombros. Era Valdir Menezes. Ele olhou para o prédio da clínica por um momento, como se reunisse coragem. Então, caminhou em direção à porta principal. Carlos assobiou baixo. É ele, parece um general. João saiu para recebê-lo. Os 2 homens se viram frente a frente na porta de vidro. Valdir era mais alto, seu olhar penetrante varreu João de cima a baixo. João não baixou os olhos. Senhor Valdir, sou João Silva. Eu sei, disse Valdir. Sua voz era a mesma do telefone, mas mais suave. Onde ele está? Sem mais cerimônias, João o levou até a enfermaria. Valdir parou na porta, seu rosto impenetrável. Seus olhos pousaram em Relâmpago em diamante, que agora estava de pé, mais alerta, mastigando feno. Valdir deu um passo para dentro, depois outro.
Seus lábios estavam apertados. Ele se aproximou do cavalo, devagar. Relâmpago ergueu a cabeça e olhou para o homem desconhecido. Por um instante não houve reconhecimento. Então, Valdir estendeu a mão, não para tocar, mas com a palma para cima, num gesto antigo e específico. Ele assobiou. Um assobio baixo, de 2 notas, quase um código. Relâmpago congelou. Suas orelhas se voltaram para a frente, rígidas. Ele cheirou o ar. Então deu um passo em direção a Valdir, e outro. Enterrou o focinho na mão aberta do homem, farejando profundamente. E foi então que Valdir Menezes quebrou. Seu rosto austero se desfez. Uma lágrima solitária escorreu por sua face enrugada, seguida por outra. Ele não tentou escondê-las. Colocou a outra mão no pescoço do cavalo onde a marca estava e pousou a testa contra o pelo do animal. Diamante, sussurrou ele, a voz completamente despedaçada. Meu garoto, você voltou. João, Mara, a doutora Clara, todos que estavam na porta ficaram imóveis. Aquele não era o criador poderoso e frio. Era um avô. Um avô que reencontrava seu neto perdido após 7 longos anos. A emoção naquele espaço silencioso era tão densa que dava para tocar. Valdir ficou assim por um longo minuto. Então, limpou o rosto com as costas da mão, com um gesto brusco, e virou-se para João. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu olhar era claro. Ele te conhece, disse Valdir. Uma declaração simples. Eu cuidei dele, respondeu João. Mais do que isso, ele confia em você. Eu vi no jeito que ele olha para você. Valdir deu mais um passo na direção de João. Eu errei com você, João Silva. Julguei antes de conhecer. Pensei que o mundo era só ganância. Me perdoe. João não sabia o que dizer. Apenas balançou a cabeça, indicando que não havia nada a perdoar. O importante é que ele está melhorando, disse João. E vai melhorar mais, afirmou Valdir, recuperando um pouco de sua postura profissional. Ele se virou para a doutora Clara. Doutora, por favor, me mostre todos os gráficos, todas as leituras. Quero cada detalhe do tratamento dele daqui para frente. Enquanto Valdir se envolvia com a veterinária, Carlos puxou João para o lado. Eu não acredito, sussurrou Carlos. O homem chorou. Chorou de verdade. Todo mundo chora, Carlos disse Mara suavemente, até os mais duros. Sofia, que observava tudo de longe, se soltou da mão da mãe e entrou na enfermaria. Ela foi direto até Relâmpago e começou a acariciar seu pescoço. Valdir, ao ver a menina, parou de falar com a doutora. Essa é a Sofia? Perguntou ele para João. É, minha filha. Valdir observou a menina e o cavalo por um momento. Um novo brilho, dessa vez de entendimento, apareceu em seus olhos. Ela é a razão, ele disse, mais para si mesmo. A razão pela qual você não desistiu. Nesse momento de calma, de alívio, um novo som cortou o ar. Sirenes. 2 viaturas de polícia entraram em alta velocidade no estacionamento da clínica, fazendo parar abruptamente à frente da porta. 2 policiais fardados e um homem à paisana, que parecia o delegado, entraram na clínica. Seus passos ecoaram no silêncio que se seguira às sirenes. Eles olharam ao redor e o delegado, um homem de meia idade com bigode, se dirigiu à recepcionista. Estamos procurando por um cavalo, um garanhão malhado, e pelo responsável por ele, um tal de João Silva. A recepcionista, assustada, apontou silenciosamente para o corredor da enfermaria. João sentiu um frio no estômago. Mara agarrou seu braço. Carlos e Eduardo se colocaram à frente instintivamente, mas foi Valdir quem se moveu primeiro. Ele se endireitou e, num instante, toda a emoção vulnerável que mostrava antes desapareceu, substituída pela postura de um comandante. Eu sou o responsável por esse cavalo, disse Valdir, sua voz clara e firme enchendo o espaço. O delegado se virou para ele surpreso. O senhor é João Silva? Não, sou Valdir Menezes, o dono legal e registrado do animal que está nessa enfermaria. E quem é o senhor? Delegado Tavares, da Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte. Recebemos uma denúncia formal de que um cavalo de raça, avaliado em valor alto, foi furtado e está aqui sob a guarda de um João Silva. Viemos averiguar. A denúncia é falsa, afirmou Valdir sem hesitar. O cavalo é meu, foi roubado do meu Aras no Rio Grande do Sul há 7 anos. O senhor João Silva foi quem o encontrou e o resgatou por acaso. Nesse momento, a porta da frente se abriu novamente. Ronaldo Mendes entrou, seguido de seu advogado particular, um homem mais jovial carregando uma pasta. Um sorriso de satisfação cruel estava estampado no rosto do fazendeiro. Não é bem assim, delegado, disse Ronaldo, aproximando-se.
Tenho informações de que o Sr. Silva aqui adquiriu o animal de forma duvidosa, sabendo que era produto de roubo. Ele se recusou a vender para mim, o que demonstra que ele queria esconder o cavalo. E agora, veja só, ele trouxe esse senhor do sul para tentar lavar a situação. João sentiu a raiva subir, mas Valdir levantou uma mão, pedindo calma. O senhor é? Perguntou o delegado a Ronaldo. Ronaldo Mendes, fazendeiro e criador da região. Um cidadão de bem preocupado com a lei. Valdir olhou para Ronaldo como se estivesse vendo um inseto. O senhor Mendes fez uma oferta de 50 mil reais pelo meu cavalo, sabendo que ele estava doente, e ameaçou o senhor Silva caso ele não o vendesse. Isso é ser um cidadão de bem? Ronaldo ficou vermelho. Isso é difamação. Eu só estava tentando ajudar. A ajuda do senhor cheira a chantagem, disse Carlos, alto o suficiente para todos ouvirem. O delegado Tavares suspirou, parecendo cansado com a discussão de ricos. Senhor Menezes, o senhor tem como provar que o cavalo é seu? Tenho. Valdir fez um gesto para sua pasta que estava em um banco próximo. Ele abriu e tirou uma série de documentos. Aqui está a folha de registro da Associação Brasileira de Criadores. O número do animal, a descrição, a marca de fogo frio que é exclusiva do meu Raras. Aqui estão fotos dele como potro ao lado da mãe. E aqui ele tirou um último papel. Está o boletim de ocorrência do furto, registrado há 7 anos em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Todos os números batem. O delegado pegou os documentos e os examinou com cuidado. Comparou a foto do potro na página com o cavalo na baia. Seus olhos pausaram na marca registrada e então ele se aproximou de relâmpago. Ele não tocou no animal, apenas observou o desenho do coração e da lança no flanco. A marca está igual ao desenho do registro, constatou o delegado. Ronaldo não desistiu. Qualquer um pode falsificar documentos, e essa marca pode ter sido feita depois. Valdir então olhou diretamente para o delegado. Delegado, a doença que esse cavalo tem, a anemia infecciosa equina na variante rara, é genética. Ele herdou da mãe. Eu tenho todo o histórico veterinário da mãe, a égua estrela que morreu disso. Posso fornecer os laudos. O veterinário daqui pode confirmar que o diagnóstico é compatível. Isso não é algo que se possa forjar. É uma prova de sangue, literalmente. O delegado Tavares virou-se para a doutora Clara. É verdade, doutora. Absolutamente, ela confirmou. É uma doença muito específica, e o protocolo de tratamento que o senhor Menezes forneceu é exatamente o correto para essa linhagem. É uma evidência circunstancial forte de que ele conhece a história genética do animal. A expressão do delegado mudou. Ele olhou para Ronaldo, depois para os documentos e finalmente para João. Senhor Silva, o senhor pode contar sua versão? Desde o começo. João respirou fundo. Contou de forma simples. O leilão em Uberaba. O cavalo magro e abandonado. A compra por pena. A descoberta da marca. A ligação para Valdir. A doença. A oferta de Ronaldo. Tudo. Sua voz era calma, sem emoção exagerada, o que deu ainda mais credibilidade às suas palavras. Quando terminou, o delegado ficou quieto por um momento. Senhor Mendes, ele disse voltando-se para Ronaldo. O senhor mencionou que o senhor Silva adquiriu o cavalo de forma duvidosa. Tem alguma prova? Alguma testemunha do suposto furto que ele cometeu? A prova é que ele tem um cavalo valioso e é um homem pobre. Ronaldo explodiu, perdendo a compostura. Como mais ele conseguiria? Por tê-lo comprado por 20 reais num leilão, como ele disse, respondeu o delegado secamente. E nós podemos verificar isso com o leiloeiro em Uberaba facilmente. Ele fez uma pausa. Agora o que me intriga é outra coisa. O senhor Menezes disse que o cavalo foi roubado há 7 anos. Um furto especializado, de um potro de linhagem valiosa. O senhor, como criador da região, o senhor não ouviu falar nada sobre um potro especial aparecer por aqui nos últimos anos? Ninguém tentou oferecer algo assim para o senhor? Ronaldo ficou pálido. Sua boca se abriu e fechou. Não ouvi. Curioso, continuou o delegado. Porque o meu colega da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que investigou o caso na época, sempre suspeitou que o furto foi encomendado. Alguém que sabia do valor do potro, mas que não podia ficar com ele imediatamente, porque a marca era famosa. A suspeita era de que o animal foi escondido, talvez até cruzado de forma irregular, e só seria liberado quando a poeira baixasse, ou quando ele ficasse doente e perdesse o valor. E então aparecesse num leilão qualquer, para ser comprado por alguém. Por preço de banana. O silêncio foi total. Todos olhavam para Ronaldo. Seu rosto estava coberto de suor.
O senhor está insinuando o quê? A voz de Ronaldo saiu estridente. Não estou insinuando nada. Estou apenas ponderando os fatos em voz alta. O delegado Tavares fez um sinal para os dois policiais. Senhor Mendes, o senhor terá que nos acompanhar até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a denúncia falsa que o senhor apresentou. E quem sabe, para conversarmos sobre esse antigo furto no sul. Talvez o senhor possa ajudar a investigação com seu conhecimento da região. Isso é um absurdo, eu vou processar, gritou Ronaldo, mas os policiais já se posicionavam ao seu lado. Seu advogado pode ir com o senhor, disse o delegado, impassível. Agora, por favor. Ronaldo foi levado para fora, ainda protestando. Seu advogado os seguiu com um rosto preocupado. As sirenes ligaram de novo, mais fracas, e se afastaram. Na enfermaria, o silêncio que ficou foi de alívio. Mara soltou o ar que prendia. Carlos deu uma risada abafada. Olha só o tiro que saiu pela culatra. O delegado Tavares se virou para João e Valdir. Senhores, peço desculpas pelo transtorno. Os documentos do senhor Menezes são mais do que suficientes. O cavalo é de fato seu. O senhor Silva agiu de boa fé. Não há nenhuma acusação contra ele. Ele olhou para João. O senhor fez uma coisa boa salvando o animal. Só tome mais cuidado com os negociantes da próxima vez. Vou tomar, delegado. Obrigado, disse João. O delegado acenou com a cabeça e saiu, deixando o grupo sozinho. Valdir olhou para João e um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu em seus lábios. Parece que limpamos o campo de batalha. Parece que sim, concordou João, sentindo um cansaço imenso, mas bom. Valdir então caminhou até Relâmpago e colocou a mão em seu dorso. Ele precisa terminar o tratamento aqui, mais alguns dias. Depois, ele precisa vir para casa, para o Raras. O clima, a alimentação especial, os cuidados contínuos. É o melhor lugar para ele. João sabia que essa hora chegaria. Sabia desde o início, mas o coração ainda doía. Eu sei. Mas Valdir continuou, seu olhar sério fixo em João. Eu não sou mais o homem que mandou aquele contrato. Eu vi o que você fez. Vi o que sua família fez. Esse cavalo tem duas famílias agora. A de sangue, que é a minha, e a de coração, que é a de vocês. João ergueu os olhos esperando. Então, isso é o que eu proponho, disse Valdir, sua voz assumindo um tom de negócio, mas um negócio justo. Diamante volta comigo para o Rio Grande do Sul. Mas você, João Silva, vem junto. Eu te contrato. Te ofereço um emprego fixo como tratador principal dele. Você conhece ele como ninguém. Eu pago um salário digno, com moradia no Raras para você e sua família, se quiserem vir. Se não quiserem, você vem por períodos. João ficou atônito. Mara segurou sua mão com força. E a Sofia? Foi tudo o que João conseguiu dizer. Ela é bem-vinda sempre, nos fins de semana, nas férias, sempre. Valdir olhou para a menina. E eu garanto outra coisa, uma porcentagem dos prêmios. Se Diamante, com sua saúde recuperada, voltar a competir, uma parte de toda a vitória será de vocês. Não será muito, mas será justo. Carlos assobiou, impressionado. Isso é uma oferta de verdade. Não é uma oferta, corrigiu Valdir. É um acordo, entre parceiros. Você cuida do cavalo que nós dois amamos, e eu cuido para que você e sua família tenham parte do futuro dele. João olhou para Mara. Havia lágrimas em seus olhos, mas agora eram de alívio e de uma esperança nova. Ele olhou para Sofia, que sorria, sem entender totalmente, mas sentindo a energia positiva. E se a gente não quiser ir morar no sul? Perguntou João. Então você vem trabalhar nos períodos de cuidados mais intensos, ou quando eu precisar. Você pode ficar embatizado, mas o cavalo precisa do Raras. A decisão sobre onde viver é sua. A decisão sobre onde o Diamante viver, essa já está tomada. João caminhou até Relâmpago. O cavalo esfregou a cabeça em seu peito, um gesto de afeto que havia aprendido com Sofia. Você ouviu, Relâmpago? Você vai para casa, sua verdadeira casa. Ele então estendeu a mão para Valdir Menezes. Os dois homens se apertaram as mãos. Não era o aperto de um vendedor e um comprador. Era o aperto de dois homens que, por caminhos totalmente diferentes, haviam se encontrado no amor por um mesmo animal. Combinado, disse João. O sol da manhã, agora alto, entrava pela janela da enfermaria, iluminando o pó que dançava no ar. Pela primeira vez desde o leilão em Uberaba, João Silva sentiu que o peso enorme que carregava nos ombros não tinha desaparecido, mas tinha sido dividido. E dividido por alguém que, no fim das contas, também sabia o que era cuidar de um cavalo não como um troféu, mas como um membro da família. A semana seguinte foi de ajustes. Relâmpago, ou Diamante, como Valdir voltou a chamá-lo,
continuou seu tratamento na clínica de Belo Horizonte. A melhora era visível a cada dia. Ele recuperava o peso, seu pelo ganhava brilho e seus olhos finalmente perderam aquele véu de tristeza profunda. Agora, eles refletiam curiosidade e uma paz nova. João e Valdir passaram horas conversando, planejando. O acordo foi colocado no papel por um advogado diferente, um homem indicado por Valdir, mas que desta vez ouviu as exigências de João. O emprego era real, tratador principal do Cavalo Diamante, com um salário fixo, direitos trabalhistas e uma cláusula especial de visitas ilimitadas para a família Silva. Eu prefiro ficar em Batizado João, disse a Valdir numa dessas conversas. Minha vida está lá. A Mara tem seu trabalho na escola, a Sofia tem seus amigos, mas eu vou quando você precisar. Para os tratamentos, para os períodos de preparação, se ele for competir de novo. E você acha que ele pode competir? Perguntou Valdir com um respeito genuíno pela opinião de João. O coração dele é forte. Agora que a doença está controlada, sim, eu acho que ele pode. Valdir concordou. Ele não era mais o homem que via tudo como transação. Via João como um aliado. Alguém cujo instinto pelo animal ele passara a confiar. A notícia do que acontecera correu por Batizado como um rastilho, mas desta vez a história era completa. Não era mais um boato sobre um cavalo valioso, era a história de João Silva, o vaqueiro teimoso que salvou um animal por pena, descobriu um segredo milionário, enfrentou um fazendeiro ganancioso e no final conquistou o respeito do próprio dono, um rei dos criadores. O dia da partida de Relâmpago chegou. Um caminhão especial do Raras, com baia climatizada e macia, veio buscá-lo. A cena foi na frente da casa de João, em Batizado. Toda a comunidade pequena estava lá, discretamente, observando da estrada ou de suas porteiras. João e Mara arrumaram as últimas coisas da viagem do cavalo. Sofia estava quieta, segurando uma das tranças, observando os homens preparando a rampa do caminhão. Ele vai sentir falta da gente? Ela perguntou ao pai. Vai, minha filha, mas a gente vai sentir falta dele também. E a gente vai visitá-lo. Muito. Valdir, vestindo roupas mais simples de campo, supervisionava tudo. Ele parecia outro homem, menos rígido, mais presente. Quando tudo estava pronto, foi ele quem conduziu Relâmpago pela rédea até a rampa. O cavalo hesitou, olhando para trás para João e Sofia. João se aproximou, colocou a mão no seu pescoço. Vá, guerreiro. Está na hora de você conhecer sua verdadeira casa. Lá tem pasto verde o ano todo. Tem outros cavalos como você, e eu estarei lá em breve para te ver. Relâmpago pareceu entender. Ele esfregou a cabeça no ombro de João uma última vez. Então, virou-se e subiu a rampa com passos firmes, entrando na baia confortável. A porta foi fechada. Valdir veio até João. O voo dele é tranquilo. Ele chega amanhã de manhã. E na próxima semana, a casa do tratador principal, ao lado do estábulo dele, estará pronta para quando você for. Obrigado, senhor Valdir. Valdir, apenas Valdir. Os dois homens se entreolharam. Havia um entendimento ali que não precisava de mais palavras. O caminhão partiu, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra. A multidão aos poucos foi se dispersando. Carlos e Eduardo se aproximaram. Achei que você fosse chorar. João disse Carlos, dando uma pancadinha nas costas do amigo. Por quê? João perguntou, olhando para o horizonte onde o caminhão sumira. Ele está indo para onde deve estar. E eu tenho um trabalho, um bom trabalho. É mais do que eu esperava. A vida em Batizado voltou ao normal, ou a uma nova normalidade. João continuou seu trabalho na fazenda, mas agora com uma segurança diferente. O salário de Valdir, que começaria no mês seguinte, mudaria suas contas. A dívida do cartão foi paga. A lata de goiabada no armário começou a encher de novo, mas agora sem a urgência do desespero. 2 semanas depois, chegou a hora da primeira visita. Valdir pagou as passagens de ônibus para João e Sofia. Mara ficaria, para cuidar das coisas em casa. A viagem até o Rio Grande do Sul foi longa, mas Sofia estava eufórica. O Rara Serrano era tudo o que João imaginara e mais. Campos verdes e infinitos, cercas brancas impecáveis, estábulos que pareciam casas. Relâmpago, que todos lá chamavam de Diamante, tinha uma baia espaçosa, com vista para o pátio. Quando ele viu João e Sofia se aproximando, soltou um relincho alto, que ecoou por todo o Raras. Correu até a cerca, empolgado. Sofia riu, e a timidez desapareceu. Ela correu para abraçar o pescoço do cavalo. Você está gordo, ela disse rindo. Ele está saudável, corrigiu Valdir, que se aproximara com um sorriso nos lábios.
Venham, vou mostrar a casa de vocês. A casa do tratador era simples, mas confortável. 2 quartos, cozinha, uma varanda que dava exatamente para o pasto de diamante. É sua, para usar quando quiser, pelo tempo que precisar, disse Valdir. Naquela primeira visita, João passou 3 dias. Acompanhou a rotina de cuidados do cavalo. Aprendeu sobre a nova dieta, os exercícios leus que ele já começava a fazer. Trabalhou ao lado dos tratadores do Haras, que no início olhavam com desconfiança para o vaqueiro mineiro, mas que logo respeitaram seu conhecimento silencioso e suas mãos calmas. Valdir e João passaram a se entender. Valdir falava de genética, de linhagens, de competições. João falava de temperamento, de sinais, do brilho no olho do animal. Eles se completavam. Nos meses que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. João viajava para o Haras 1 vez por mês. Ficava 1 semana. Às vezes, Sofia ia junto. Nas férias escolares, Mara também foi. Eles passaram o Natal lá, numa mesa grande com Valdir e alguns funcionários que não tinham para onde ir. Foi um Natal diferente, mas bom. Cerca de 1 ano após a primeira viagem, Diamante estava pronto para sua primeira competição leve, uma prova de beleza e porte. Valdir estava nervoso. João, que fora passar 15 dias para o preparo final, estava calmo. Ele está pronto, disse João, escovando o pelo do cavalo na manhã do evento. E se ele se assustar? Perguntou Valdir. Ele não vai. A Sofia está na arquibancada. Ele vai procurar por ela. E foi isso que aconteceu. No ringue, com dezenas de pessoas olhando, Diamante estava majestoso, seu pelo malhado brilhava, sua cabeça estava erguida. Quando passou pela arquibancada, seus olhos varriam o público. Ele viu Sofia, que acenou discretamente, e então ele se acalmou totalmente, andando com uma dignidade que arrancou suspiros. Ele ganhou o primeiro lugar. Não foi uma competição de grande valor, mas foi a primeira. No pódio, Valdir recebeu o troféu. Mas ele pegou o microfone e fez algo inesperado. Este prêmio não é só meu. É do homem que devolveu a vida a este cavalo. João Silva, venha aqui. João, envergonhado, foi empurrado para o centro do ringue por Carlos, que viajara para ver a prova. Valdir colocou o troféu em suas mãos. Sem ele, o Diamante não estaria aqui. Sem seu coração teimoso e bom, esta história teria tido um final triste. A plateia aplaudiu. João segurou o troféu, pesado e frio, e olhou para Diamante, que parecia sorrir, suas orelhas relaxadas. Ele olhou para Sofia, que pulava de alegria na arquibancada. Olhou para Mara, que chorava de orgulho. E então olhou para Valdir, que tinha os olhos úmidos novamente. Naquele momento, João entendeu. Ele nunca teria as mancheiras de Valdir, os campos infinitos, o dinheiro dos prêmios maiores. Mas ele tinha algo que nenhum dinheiro no mundo podia comprar. Tinha o respeito de um homem que admirava. Tinha o amor de sua família, intacto e até mais forte. Tinha a amizade de Carlos e Eduardo, que nunca o abandonaram. E tinha um lugar no mundo daquele cavalo. Um lugar que ele havia conquistado não com riqueza, mas com gestos simples. Um balde de água, uma escova, um carinho no momento certo. De volta a batizado, a vida seguia simples. Os problemas do dia a dia continuavam. A cerca que precisava consertar, o carro que teimava em quebrar, a conta de luz que sempre vinha alta. Mas algo fundamental havia mudado. João não era mais só o vaqueiro teimoso. Era o homem que resgatou o diamante do Valdir Menezes. Era um profissional respeitado, com um trabalho que amava. Certa tarde ele estava consertando uma cerca com Carlos. O sol estava forte. Você sente falta dele? Perguntou Carlos, martelando um prego. Todo dia, respondeu João sem hesitar. Mas não é uma falta que dói, é uma falta que aquece. Porque eu sei onde ele está, eu sei que ele está feliz. E eu sei que posso vê-lo quando quiser. Você fez a coisa certa, João. No início, eu duvidei, muito. Mas você fez. Não foi só eu, disse João, parando de trabalhar e olhando para o horizonte, onde o céu mineiro se encontrava com a linha das montanhas. Foi a Mara que segurou as pontas, foi a Sofia que lembrou a gente do que importava. Foram você e o Eduardo que ficaram de guarda. E foi o Valdir que, no fundo, também só queria seu cavalo de volta. A gente só fez a próxima coisa certa, uma de cada vez. Carlos balançou a cabeça, um sorriso no canto da boca. A próxima coisa certa. Gosto disso. E assim, a história do cavalo malhado de Uberaba, que era na verdade o diamante perdido do sul, se tornou uma lenda na região.
Uma lenda que falava de pena, de teimosia, de ganância enfrentada e, no final, de um acordo que beneficiou a todos. Mas para João Silva, não era uma lenda, era apenas a sua vida. Uma vida que, por causa de uma decisão do coração tomada num pátio poeirento, havia encontrado um novo caminho. Um caminho que, ele sabia, sempre levaria de volta a um cavalo de olhos sábios e a um campo verde no sul, onde uma parte do seu coração agora vivia, em paz.